Estamos aqui mais uma vez para nós fazer um vídeo, gravar sobre uma palavra, sobre meditação, já cumprimentando o nosso irmão ou a nossa irmã que está ouvindo esse vídeo, que seja para o nome de Jesus ser engrandecido. Amém? Amém. Eu salvo meu pastor com a paz do Senhor Jesus. Senhor. Cumprimento os internautas, que sejam bem-vindos a esse vídeo, que se sintam acolhidos e que a palavra possa edificar a vida dos irmãos. Nós estamos aqui nesse dia abençoados, que o Senhor abriu uma porta e nós estamos gravando esse vídeo dentro da nossa igreja. O Senhor abriu uma porta e nós podemos gravar aqui dentro. E essa semana que nós estamos gravando, nós tivemos já 2 cultos especiais ali, que o pastor abriu oportunidade para que os irmãos pudessem falar um pouco da sua caminhada aqui dentro da Reviver em Cristo. E nós tivemos um segundo culto onde o pastor contou a respeito do seu chamado, a respeito de como iniciou a caminhada da nossa igreja. Nesse dia 4, o ministério completou 24 anos de fundação, e nós nos alegramos com os irmãos, nos alegramos já nos cultos e gostaríamos de compartilhar também com os internautas um pouco daquilo que Deus falou para o ministério, para o pastor, e que abençoou já tantas vidas, né, pastor? Com certeza, irmão. E ouvindo já o irmão falando nesses cultos, e expressando já da palavra, eu separei um trecho que eu gostaria que o irmão comentasse conosco, onde o irmão falou a respeito do livro de Romanos, e que Deus falou com o irmão através dessa palavra, através desse livro. Deus deu uma palavra para o irmão. O irmão pode compartilhar para nós assim um pouco da palavra que Deus deu para o irmão? Com certeza, Maria. É que na verdade o livro de Romanos, logo que Deus nos chamou, foi um livro que tocou muito ao meu coração para mim estudar ele e pregar esse livro de Romanos. E eu entendi que o livro de Romanos, ele é um livro, a revelação da justiça de Deus. E é o que realmente os seres humanos nós precisamos. E até mesmo esse livro me chama a atenção porque quando eu comecei uma caminhada, a gente lia muito o Apocalipse também, mas com bastante dificuldade da revelação dele, porque ele é um livro bem profundo de revelação. E lá no Apocalipse tem o passado, o presente, o futuro, tem coisas passando aí no Apocalipse. E isso me trouxe uma certa preocupação. E uma certa, não lembro se foi à noite ou dia, eu estava orando, né, e eu ouvi claramente uma voz de Deus dizendo que se o ser humano, nós cristãos, vivesse a parte do livro de Romanos, nós estaria com a salvação. Isso me confortou bastante, né, porque aqui no livro de Romanos, ele traz para todos nós uma revelação do homem que vive no pecado e do homem que vive a justiça de Deus. Então a justiça de Deus no livro de Romanos, ele se revela ao ser humano. Então quando Paulo ele pregou sobre os romanos, ele estava dizendo ali as condições de um homem para ser salvo, deixar o pecado e viver a santidade. Até mesmo aqui no livro de Romanos 8, né, ele falou que para aquelas pessoas que estariam andando não segundo mais a carnalidade e segundo o Espírito, não haveria mais condenação. Então, no momento que alguém aceitou Cristo pela graça e é salvo, e vive o que está escrito no livro de Romanos, você vai ser uma pessoa salva, porque você não vai viver mais a sua carnalidade, e sim dirigido pelo Espírito Santo. E aqui esse livro ele é muito claro, ele é muito, nós podemos entender assim, que ele explica para um ser humano o que é uma condições pecaminosas. Se nós formos ler Romanos 1, ele vai falar da idolatria, ele vai falar ali do pecado, e também fala da ira de Deus. Então é um livro assim que eu gosto muito de ler e observo ele para transmitir às pessoas, porque esse livro aqui ele vai dar instrução realmente da justiça de Deus que o homem precisa. Todos nós seres humanos pecadores precisamos da justiça de Deus. É verdade. Então, com certeza, se nós aprendermos um pouco do que é realmente a palavra aqui, Deus certamente vai mudar nossas vidas.
Eu separei, pastor, alguns textos para que o irmão possa comentar conosco, compartilhar também com os internautas um pouco daquilo que Deus falou. Eu gostaria de ler com o irmão e com os nossos irmãos também, em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas essa palavra para que o pastor comentasse um pouco conosco. Tem ali o capítulo 5, versículo 1, isso, né? Isso. Eu vejo nesse capítulo 5 de Romano que é muito claro, nós ouvimos dizer, que nós somos justificados pela fé. Sim. Mas pela fé da palavra de Deus. E justificado, para mim, é pessoas que receberam o perdão de Deus. Mas o perdão de Deus, quando um ser humano, um homem recebe, ele recebe pela revelação da palavra de Deus, porque o próprio homem não tem condições de ele reconhecer os seus pecados. Então, como eu já tenho comentado no livro de Romanos, que ele é uma revelação, então se nós temos uma revelação e Deus falou, e nós realmente vamos à presença dele, e nós recebemos o perdão de Deus, nós temos paz, porque a própria palavra de Deus diz que se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus, e ali se nós recebemos o perdão, nós temos paz com ele, nós podemos andar com ele, após nós recebermos o perdão. Então eu vejo claramente que ali está o amor de Deus, perdoando os seres humanos. Então quando nós recebemos o perdão de Deus, Deus tem nos abençoado e revelar, e nós recebemos o perdão dele por fé. E aí, com certeza, nós temos a vida eterna e caminhamos com Ele. E nós sendo perdoados por Ele, com certeza não haverá condenação. Entra lá no Romanos 8, 1. Não haverá mais condenação, porque nós seremos justificados. Justificados, vamos dizer assim, somos lavados, perdoados, remidos, estamos com Ele. Então, aqui, quando ele fala, pastor, justificados pela fé, como é que encaixa assim, essa questão de fé? Vamos dizer assim, Deus nos justifica de acordo com aquilo que nós cremos? Isso? De acordo com a palavra, com aquilo que nós recebemos? Eu entendo. Sim. Que quando é justificado pela fé, é aquela fé que vai para uma realidade daquilo da palavra de Deus, porque existe muitas fé, existe muita diferenciação de fé. Posso te dar um exemplo, onde assim, eu posso crer e ter fé em Jesus Cristo, mas não ter nenhuma transformação e nenhuma mudança. Mas aqui, que o nosso Deus usou Paulo para dizer em Romanos 5, justificado pela fé, a fé da palavra de Deus, da revelação. Se nós formos ali começar a ler no capítulo 8 aqui de Romanos, ele vai dizer que há duas classes de pessoas. A classe de pessoas que vão andar e seguir pelo Espírito Santo e uns pela carnalidade. E esse não pela carnalidade também eles têm uma fé, mas é uma fé sem obra, não é uma obra salvadora e não tem o que fazer. Até mesmo como ele falou em Romanos 10 sobre o povo judeu, que orava pelo povo para que o povo tivesse salvação, porque eles tinham zelo, eles tinham uma certa fé, mas eles estabeleceriam uma justiça própria. Mas tem que entrar pela justiça de Deus, que hoje nós encontramos muitas dificuldades para nós ver os seres humanos, nesses últimos dias, ter uma fé pela justiça de Deus. Cada um sempre tem uma ideia, e essas ideias, elas quebram os princípios de Deus. Então hoje a gente pode ver muitas pessoas tendo fé, mas não saindo dos problemas e das lutas, porque a fé não é pela sã doutrina. Então eu creio sim que Paulo foi muito claro em dizer que aquele que for justificado pela fé, daquilo que o nosso Jesus pregou e levou na cruz, e nós aceitamos. Ah, certo. Aqui então, quando ele ainda, só para nós, eu acho que a questão de fé, ela muitas vezes ela acaba trazendo bastante confusão, embora talvez pode ser que não creiam tanto assim, mas fé não é saber. Não. Né? Não é? Não. Porque eu posso talvez ter nascido aqui dentro, ser criada aqui dentro, amadurecer, crescer, já ser uma senhora aqui dentro, e eu sei muitas coisas, mas não é a fé capaz de justificar, então. Ao meu entendimento, com toda certeza. Porque existe o que nós sabemos,
a questão da sabedoria humana no meio disso tudo, né? Nós podemos saber, aprender, estudar, mas ainda é diferente da fé capaz de justificar. Eu concordo que realmente a fé não é o saber tudo, não, porque quando é aquela fé real, que ela vem de Cristo, que ela vem pelo Espírito de Deus, ela traz um princípio para nós, que é um princípio de temor. E esse temor, ela vem pela fé real. Quando a fé não é real e é uma fé mais humana, ela não traz temor. Ela não traz aquele amor incondicional. Ela traz aquele amor muito humano. Assim, eu creio em Jesus e creio que Ele é meu Deus, mas em qualquer situação reajo eu, porque a minha fé não é uma fé com o conhecimento do Espírito Santo. Sim. É uma fé do conhecimento humano. E daí, quando ele é do humano, nós não podemos ser justificados. Eu tenho muitas vezes expressado que no dia final, no dia do juízo, lá vai se apresentar o nosso Deus, e lá vai ser justificado mesmo qual fé que nós tivemos. Se era uma fé salvadora ou era uma fé apenas de ser convencido que estava em Jesus Cristo. Porque se é uma fé que recebemos o perdão de Deus, é impossível um homem ou mulher não ser temente. E nós vimos que nesses últimos dias, irmã Milena, as pessoas não são mais tementes. Muita gente quer Deus, quer Jesus, quer se livrar de problema, mas não é temente. Temente, você é uma pessoa muito cuidadosa, é uma pessoa assim que tem um certo princípio, e com certeza você vai se sujeitar à doutrina de Jesus. Porque o próprio Deus diz aqui no livro de Romanos, né, que o nosso Deus, ele não impede o tipo de fé que você quer ter. Até se você quiser ter na idolatria, no pecado, mas ele foi muito claro em dizer que dessa forma se manifesta também a ira dele. Mas ele libera, ele deixa, e fica tudo para o dia futuro, que é o juízo de Deus. É verdade. Agora o senhor falava ali, despertou realmente quando há a justificação, quando algo de Deus brota na nossa vida, que é a palavra de Deus de verdade, o temor dentro do crente, ele é inevitável, ele está lá. E provavelmente eu acredito que isso seja um termômetro também para a nossa vida, né? Temos mais temor, temos menos temor, já podemos saber o quanto estamos perto ou longe de Deus. Sem nenhuma dúvida. Né? Ali o senhor falava, eu gostaria de ler também um texto com o pastor. O senhor citou Romanos 10, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eu creio que aí talvez seja um pouquinho do que o senhor falou. Com certeza, porque Paulo foi muito claro em dizer ali, né, que eles tinham zelo, mas sem conhecimento. Por que sem conhecimento? Porque eles estabeleceram a justiça própria. E daí, quando se estabelece uma justiça própria, o Espírito Santo não entra nessa. É ele que convence o homem, é ele que fala com o homem, é ele que pode falar com o irmão ou irmã que está nos ouvindo. E se ele não falar, nós vamos ser ouvinte. E quando ele disse que o povo judeu tinha estabelecido uma justiça própria, eles podiam ter letras, mas eles não tinham o Espírito Santo. E aí nós vemos as características de Paulo, né? Que Paulo também sofreu muitas perseguições, né? Mas o desejo dele era a salvação das demais pessoas. Então, quando um homem, uma mulher está vivendo pelo Espírito Santo e não pela carnalidade, ele sempre está desejoso para a salvação das outras pessoas. Então, se as pessoas que são cristãos, elas não anseiam pela salvação de outras pessoas, elas podem ter estabelecido um próprio juízo próprio, uma visão própria. Sim. E não aquela que vem do céu. Porque eu tenho sempre dito que é impossível um homem, uma mulher ter o Espírito Santo e não ter temor e não fazer a diferença se ele está junto com nós. Então é impossível um homem estar cheio do Espírito Santo e ainda ser com todas as características de um homem ímpio, de uma mulher ímpia. Então assim,
Paulo está dizendo, claro, eles têm zelo, eles têm desejo, mas não mudaram. Eles têm estabelecido algo próprio. Então, todo homem, toda mulher que aceitou Jesus, que vive comendo aqui o Romanos, que nós temos aqui expressando um pouco do livro Romanos, ele tem que sofrer transformação, ele tem que sofrer uma mudança, senão ainda não é Deus fazendo a obra. Então ainda pode não ser Deus fazendo a obra. Aí o que? É as justiças próprias do ser humano? Ao meu entendimento, sem nenhuma dúvida, e eu sei que de repente alguém está me ouvindo, vão de repente ficar pensando, mas será que esse homem está certo? Mas eu quero dizer assim, que hoje existem muitas pessoas dentro das igrejas com a justiça própria, e elas lutam muito para permanecer com aquela própria, porque quando Deus fala, sujeitai-vos ao Senhor, e até mesmo resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, em Tiago 4,7, Deus ali está expressando através de Tiago que há uma necessidade de uma submissão voluntária, e essa submissão voluntária ela expressa através do Espírito Santo. É impossível um homem, mulher que não tem cheio dos seus Deus e ser submisso a Deus voluntariamente, porque voluntariamente ele se torna gostoso, prazeroso, mesmo que chega a luta, a batalha, tu tem prazer de estar ali na presença de Deus e fazendo a vontade dele, que é reconhecendo o pecado, é reconhecendo as fraquezas, as nossas dificuldades, nós reconhecemos que nós somos pecadores, né? Mas daí se não temos isso, nós não somos submissos a Deus, nós se sujeitamos a Deus, e para sujeitar a Deus nós temos que ter debaixo de uma doutrina. Então esse livro romano todo aqui, ele fala muito disso aqui, e ele fala muito claro que no dia final, todos vão ser julgados pelo que fizeram. Não importa se ele estava certo, vai ser julgado por aquilo. Então, quem está com Cristo, vida eterna. Quem não está com Cristo, o livro está dizendo que vai para uma condenação. Não vai ter a desculpa assim, mas fulano me incomodou. Essa desculpa ela não vai funcionar. Não. Na verdade, ela não funciona nem hoje, nem aqui na face da terra, que dirá na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, que é um Deus de amor e de misericórdia, mas nunca inocentou culpados. Certo. E isso é verdade. Aqui nós vemos também, aqui nesse livro de Romanos, o irmão citou, e eu gostaria de colocar aqui para os irmãos, Romanos 8, esse é um texto conhecido da cristandade. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Será que todo mundo lembra de todo esse versículo ou só da primeira parte? É o meu entendimento, não estou fazendo um juízo para quem vai estar nos ouvindo. Sim, mas é importante nós sabermos. E até mesmo vai fazer uma avaliação, de repente queira fazer um comentário, que será muito bem-vindo no comentário. Eu acredito que a maioria pega a primeira parte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E sabemos que não há nenhuma condenação, isso é real, o apóstolo Paulo falou e eu creio na palavra. Mas se nós ficar na nossa palavra, no nosso direito, haverá condenação, sim. Então, que é o que diz aqui, que não andam segundo a carne. Então nós precisamos avaliar a nossa vida. E é muito claro que Paulo está dizendo assim, duas classes de pessoas ali, uns que andam no Espírito de Deus e outros que se andarem na sua própria carnalidade. Então é para aqueles que não andam na sua própria carnalidade, senão vai sofrer condenação. E com essas ideias que existem, que todo mundo tem Deus e todo mundo está em Jesus, eles não se dão por conta que o nosso adversário engana, porque é muito fácil e rapidamente um ser humano ser usado pela carnalidade, e não somente pela carnalidade, porque tem a carnalidade e tem também a ação do adversário na carnalidade. Então assim, isso é um perigo, e as pessoas não vão dizer, porque como existe o Espírito de Deus, existe o Espírito das trevas, e eles atuam ali. Só para você ter uma ideia, quando se expressa algo, mesmo dentro da igreja, para todos nós seres humanos, sim, já lá dentro do homem tem um ser falando, e ali precisaria ter um discernimento, e geralmente isso não tem, a maioria não tem. Assim, quando um pastor está pregando, ou alguém está trazendo uma mensagem, já tem um ser falando, e esse ser, geralmente as pessoas não conseguem
discernir que ser é esse. É a sua carnalidade? É o diabo ou é o Espírito de Deus? Se é o Espírito de Deus, ele vai trazer paz. E se não é o Espírito de Deus, é a carnalidade, não é o Espírito maligno, ele vai trazer desconforto. Confusão, muito desconforto. Porque o Espírito de Deus não vai trazer confusão para nós. Vamos dizer assim, que se nós entendemos que a graça de Deus ela se manifestou na nossa vida, para nós caminhar com Deus, mas no mundo tem aflição, e quem falou foi o Espírito Santo. Então, quando chega uma luta, uma batalha, ao mesmo tempo você tem humildade e chora aos pés de Jesus. E quando isso não acontece, porque o Espírito de Deus não está ali, ele não está falando contigo. E é muito impossível um homem ou mulher expressar algo de Deus sem o Espírito de Deus estar ali. Eu não consigo acreditar nisso. Ele tem que estar o Espírito de Deus ali. E para ele estar ali, nós temos que ter consciência dos nossos atos para nós viver o Espírito Santo de Deus. Sim, com certeza, sim. Agora, ouvindo o irmão expressar como é importante realmente essa palavra e nós temos realmente em memória, porque quando a gente vai ler, agora o pastor estava lendo, eu estava meditando, quase sempre essa citação a gente só pensa que não é condenado, porque ou a pessoa já é crente, né? Era o que acontecia aqui com o povo de Israel. O fato de eles serem judeus, eles já se achavam justificados perante Deus. O fato, às vezes, assim, mas eu já sou batizado, eu já sou congregado, eu tomo Santa Ceia, ou eu já tenho o Espírito Santo, desceu em tal momento na minha vida, estou livre. Será? É bem difícil nós entender que estaria livre, né? Porque nós precisamos ter uma vida diária com o Espírito Santo. Para ele não se afastar? Para ele não se afastar e até mesmo para ele nos lembrar dos princípios. Nosso Jesus foi muito claro em dizer: eu vou, mas voltarei através do Espírito Santo e ele irá fazer lembrar de tudo que eu tenho dito e vai me ensinar. Então, assim, nós temos a dependência do Espírito Santo. Se nós não tivermos a dependência dele, nós não temos condições humanamente de dirigir a nossa vida. Mas como hoje nós vivemos em dias bastante difíceis, que eu digo que há um esfriamento, há uma apostasia, então está tendo uma dificuldade para o Espírito Santo de Deus habitar nos seres humanos, por causa que ele não habita do nosso jeito, e ele não habita em templo que não está sendo restaurado, reconhecendo a sua pobreza. Então ele precisa de um espaço para entrar na nossa vida. E aí o irmão ou irmã que está me ouvindo pode dizer assim: mas não é ele que faz o espaço, é ele. Mas deixa eu dizer uma coisa: ele vai fazer com a sua permissão, com a sua abertura do seu coração, confessando seus atos, confessando seus pecados e aprendendo a ter uma humildade, que nós somos pessoas pecadores e somos dependentes de Deus. Isso até que não vai acontecendo, ainda ele está distante. É muito claro que lá no livro do Apocalipse 3:20, ele fala sobre a igreja de Laodiceia, que ele falava para a igreja lá, e para muitas pessoas ele não estava dentro do ser humano, ele estava para lá de fora, ele estava à porta batendo. De repente ainda ele está batendo na porta de muitos corações, de muitos seres humanos, para que as pessoas entendam, mesmo que estão dizendo que são de Jesus. Sim. Aqui nesse texto eu tinha anotado também para nós poder comentar. Eu acho que algo que tem se manifestado muito nos nossos dias e que existe uma dificuldade do cristão tolerar, e nesse texto, quando Paulo já recomendava séculos atrás, acredito que seja importante onde ele falava ali a partir do capítulo 14 a respeito dos fracos na fé, que havia a necessidade que aqueles que estavam entendendo tivessem condições de tolerar e entender aqueles que ainda estavam em alguma dificuldade. Isso hoje é uma regra na igreja? Eu vejo a regra ou a
uma doutrina do céu. Porque, na verdade, a fracos da fé, que eu entendo que a palavra nos diz, ele está expressando ali daquelas pessoas que estão passando um processo de transformação. E aqueles que estão no nível mais alto, saber entender o que está acontecendo com aquela pessoa, que hoje nós temos dificuldade para as pessoas entenderem isso que está acontecendo. Vamos dizer assim, alguém chega até a igreja e ele crê em Jesus, e ele começa a procurar seguir os mandamentos de Jesus, mas ele vai encontrar muita dificuldade, porque ele pode estar debaixo lá uma maldição, de uma macumbaria, ou uma maldição familiar, e essas entidades, ela, ao meu entendimento, mesmo que muita gente diz que aceitou Jesus, já foi todo embora, terminou os problemas, eu não tenho essa crença. Sim. Eu tenho a crença no Espírito de Deus que vai operando e trabalhando no ser humano. E muitas vezes dão reação no ser humano. O ser humano fica meio desequilibrado. Mas aqueles que já estão mais crescidos deveriam de entender muito bem a situação do que acontece com essas pessoas, que elas ficaram desequilibradas, ou até mesmo algo aconteceu, mas tem o ser humano e aí tem algo estranho atuando por detrás dos seres humanos. E aí os mais fortes devem orar, entender e não ficar ofendido com certas situações que podem acontecer. Sim, a questão do próprio julgamento, né? Com certeza. E na verdade, pastor, o que o senhor acha assim? A gente já é sarado, olhando aqui pelo livro de Romanos, tudo de uma vez? Eu acredito que não. Não? Não. Tem vários textos aqui que ele nos ensina a perseveração na palavra de Deus. Então, eu não tenho essa doutrina que aceitou Jesus, ou tenho esse já sarou. Na verdade, nós, enquanto estamos aqui, nós vamos ser tratados em alguma coisa sempre. Sempre. Sempre vamos estar sendo tratados. Eu disse sempre, nós nunca não vamos dizer assim, eu já estou completo. Na verdade, para mim isso não existe. Por isso que nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa pobreza. E pode até acontecer coisa que eu não entendo hoje, e daqui a um ano eu vou entender que eu esteja fazendo alguma coisa que não seria correta aos olhos de Deus, mas só depende daqui a um ano. Então eu acredito que tratar de Deus para nossas vidas, a vida toda aqui na Terra. A vida toda nós temos um tratar. Eu acredito assim. Então, eu acredito que é para isso que também o apóstolo Paulo nos deixou tantas recomendações, né? Com certeza. Para que nós exercitasse o amor uns com os outros, a tolerância uns com os outros, porque às vezes a gente está em pé, mas às vezes a gente já está com certas dificuldades, né? Na verdade, até porque o nosso Deus quer que sempre nós temos uma avaliação, que nós estamos vivendo numa carnalidade como outros estão, até que eles estão começando. Então, assim, nós não temos nada melhor um que o outro. E temos sujeito a alguma coisa, que alguma coisa que ainda não entendemos, não descobrimos ainda bem. Então nós temos muitas dificuldades. Mas o desejo de Deus é que nós estemos sempre atentos aos princípios. É uma parte que eu acho muito importante, que todo ser humano que quer seguir a Jesus, é discernir o que é carnalidade e o que é viver no Espírito. Para nós termos um rumo e nós termos um discernimento e ter boas atitudes. Eu muitas vezes tenho expressado que o cristão ele tem que ter a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Essas três partes aí, elas fazem parte de uma caminhada com Deus. Porque se você tem fé e não tem sabedoria, você tem fé, mas não tem inteligência, você tem fé, mas não tem conhecimento, essa fé ela não vai produzir muito não. Ela pode aparecer dificuldades e nós não saber lidar com as dificuldades. E a nossa fé vai lá embaixo e vamos para a carnalidade. E às vezes ficamos defendendo a carnalidade ainda. É fácil que tu vê um ser humano estar na carnalidade quando nós começamos a defender as nossas concupiscências, nossos prazeres, as nossas vontades. Tu começa a defender e brigar por ela. Fazer defesa. Fazer uma defesa. Eu tenho usado, tem uma expressão bem forte da igreja, né? Que nós não temos razão de nada. Isso é uma realidade. Quem tem razão é Cristo. Mesmo assim, se eu sou atacado, sou ofendido, não me dá uma razão. Se eu acho que isso me dá uma razão, eu fui para a carnalidade. Porque Jesus foi atacado, Jesus foi açoitado, e ele não se achou com razão que ele teria todo o poder
de dizer uma palavra, pedir algo para o Pai e já eliminar todos os seus adversários. Mas não era para eliminar eles, e nós também não é para nós eliminar, é para nós tratar com os seres humanos uma salvação. Então, eu entendo que nós precisamos ter muito conhecimento para nós permanecer em Jesus. Amém, amém. E eu creio que essa palavra aqui que o pastor tem compartilhado já conosco, ela faz parte do início da caminhada do nosso ministério, da Igreja do Viver em Cristo, faz parte de um chamado que eu creio que o pastor recebeu, que já na sua casa, né, pastor? Com certeza, com certeza. Que Deus abençoou já falando com o irmão, na casa do irmão, né? Antes de ter a igreja. Antes de ter o ministério. Na verdade, eu queria complementar um pouquinho, que na verdade eu sou uma pessoa que encontrei dificuldade muito para reconhecer Jesus como meu Senhor. Que eu acredito que todo ser humano não tem condições de reconhecer Cristo como Senhor sem Ele reconhecer nós como necessitados e nos receber. Então, mas eu encontrei uma dificuldade que no início da minha caminhada, hoje está, vamos dizer assim, a vida cristã da face da terra, ela está mais em apostasia. Mas como eu me converti há 28 anos atrás, então era menos, mas já tinha uma grande apostasia, muito grande, né? E aí, na minha cabeça não entrava, eu como ímpio, não conseguia entender os escândalos que já tinha há 28 anos atrás. Hoje tem muito mais. Sim. Mas hoje não me atinge mais, graças a Deus. Mas tem muito mais. Então, quando Deus começou a falar comigo no livro de Romanos, Ele começou a falar de uma transformação. Você não pode, quem quiser ler o Romanos, aí vão ver que o Romanos ele traz a justiça de Deus, a revelação da justiça de Deus. E aqui é uma transformação, e não viver na carnalidade. E daí, quando Deus se revelou para mim, eu entendi que cristão, crente, não que eu seja melhor de jeito nenhum, mas tem que ter uma postura, e tem que ter uma mudança. Você não pode estar levando a vida de qualquer jeito, ou você é de Jesus, ou senão sai fora. Porque um dia tu vai com juízo também. O nosso Deus, Ele não vai inocentar, Ele não vai encobrir, e tudo que nós temos aqui está lá na memória dele, está lá no computador dele, está lá, não tem como, né? Então, assim, logo que eu me converti, eu entendi que Deus deseja, não que eu apenas vivo, mas aquelas pessoas que Ele me deu graça de me poder auxiliar, que é só pela misericórdia dele, mas passar esse evangelho. Mesmo eu sei que eu sou meio confrontado por muita gente por esse evangelho de ser separado, mais santidade, mais mudança, mas é isso que Deus deseja, não para mim, a todas aquelas pessoas que querem caminhar com Deus. Sim. Não levar um evangelho no oba-oba aí, de qualquer forma, e esperando uma salvação, ou esperando uma libertação, enquanto não existe. Ou falando de paz que não existe. Isso, na verdade, associa com os falsos profetas, com os falsos cristãos, mas sim, nós precisamos viver um evangelho de transformação. E vamos lutar para permanecer ali. Claro que quem nos guarda lá, quem segura lá, é o Espírito Santo de Deus. Sim. Nós não temos nem o poder e nem merecemos nada para ter essa transformação. Mas a graça de Deus nos alcançou e eu queria que Ele me revelou no meu coração que tem que ser diferente. Eu sei que eu procuro passar uma doutrina que não soa muito bem para muita gente, mas nem o próprio Jesus agradou todos no Evangelho que Ele trouxe do Pai. É verdade, isso eu creio que é verdade. Jesus talvez não tenha agradado a todos, mas a nossa intenção aqui é passar, compartilhar um pouco com os irmãos do chamado da igreja, do chamado do pastor, que os irmãos sejam abençoados por essa palavra que nós temos aqui expressado, que o Senhor abençoe e guarde os irmãos, que os irmãos possam compartilhar também essa palavra, em nome de Cristo, em nome do Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Amém. Eu também quero agradecer aos irmãos que estão aí nos ouvindo, que vão ouvir, e que essa palavra também entre no coração do irmão, da irmã, e meu desejo é que brote no coração de cada homem, cada mulher que está ouvindo essa palavra, a realidade das Escrituras. De repente esteja alguém perecendo, sofrendo, por de repente não entender a transformação que Deus quer para cada um de nós. Mas o meu desejo é abençoar todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, e estamos aí para responder a qualquer comentário. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.